quarta-feira, 29 de abril, bem-vindo ao Espaço da Terceira Idade. O Espaço da Terceira Idade é um projeto que foi criado e é desenvolvido pela SAF da Igreja Presbiteriana Central de Mesquita. Todas as quartas-feiras, às 2 horas da tarde, nos reunimos. Antes, nos reunimos lá no espaço da igreja. E agora, por conta do confinamento, estamos nos reunindo por aqui, por intermédio das redes sociais. Sejam bem-vindos, sintam-se à vontade no nosso meio. Peguem no material de vocês aí o último saquinho desse mês de abril. Então, o que sobrou agora, depois de a gente já ter utilizado todo o material, sobrou esse saquinho aqui. É o que tem mais pedacinho, nós deixamos ele por último. E nós vamos fazer com ele um enfeite de porta. Ele fica muito, mas muito legal, gente. Ele fica um enfeite de porta alegre, é bem legalzinho mesmo. Então, a primeira coisa que vocês vão ter que fazer é o seguinte. Tira tudo de dentro do saco. Vai tirando tudo. Olha, esse pedacinho aqui que ele já veio num alfinetinho, ele vem um olhinho, é para fazer um passarinho. Então, já dá uma fechadinha nele com caseado. Coloca um pouquinho desse enchimento, bem pouquinho, para ele só dar aquele arzinho de fofura, para não ficar aquele passarinho muito gordinho. Porque se ele fica muito cheio, depois ele não fica muito bonito aqui no nosso enfeite. Então, esse daqui, olha, vocês já podem começar em casa por esse daqui. Que aí você já vai resolver já um monte de pedacinho, né? Já vai ficar prontinho o seu passarinho e já elimina esse monte de pedaços. Cortem as florzinhas. Na hora de vocês cortarem as florzinhas, dá bastante ênfase aqui nesses cantinhos para as florzinhas ficarem bonitinhas. Olha, eu já cortei as minhas para elas ficarem arredondadinhas. Então vai com uma tesourinha fina, de pontinha fina, e corta a florzinha até lá no último cantinho. Em todas as florzinhas que vocês receberam aí, elas sobram um pedacinho de feltro. Então utilize esses pedacinhos de sobra para poder fazer os miolinhos da florzinha. Olha, nesse daqui, que é o kit da minha mãe, veio um pedacinho sobrando de feltro laranja. Então esse daqui, por exemplo, dá para fazer todos os miolinhos das florzinhas. Então, primeiro se organiza e vai fazendo as coisas que precisam ser feitas. Enche o passarinho, faz o passarinho, corte as florzinhas. Passa o caseado nos corações em volta, deixa um pedacinho aberto para poder colocar um enchimentozinho. Sempre é pouco, nunca muito. Se você não tem esse enchimento aqui, você pode usar algodão, mas coloca sempre pouca coisa para ele não ficar assim muito cheio, muito duro, né? Então, é bastante coisa para fazer essa semana. Vocês vão organizar aí, cortar as florzinhas, montar os corações. Foram 2 corações para cada enfeite de porta, que é o que eu vou colocar no meu. E aqui veio a base da nossa casa, que tem aqui uma casinha de passarinho com a abertura de coração. Essa daqui, a gente precisa de fazer aqui, ó, primeiro o caseado aqui dentro do coração, faz o caseado aqui todinho. E faz o caseado aqui de uma maneira que vocês deixem 2 aberturas para poder encher. Porque se você só deixar uma abertura de um lado, para depois você passar o enchimento para o outro lado, vai ser muito difícil. Então, quando eu fui fazer a minha já está aqui prontinha. Foi uma gostosura fazer. Às vezes a gente olha assim e pensa assim, ai, vai dar muito trabalho e tal, mas eu fiz a minha bem rapidinho. Então eu deixei um espaço de cada lado, eu deixei um espaço aqui e um espaço aqui, que aí eu enchi
para depois eu tornar a fechar, porque se a gente fechar e deixar um espaço só desse lado, depois para passar o enchimento daqui para cá, vai ser complicado. Então você apronta essa peça também, finaliza ela toda no caseado, tá? Esse meu aqui, eu não fiz no caseado, eu fiz ele na máquina, porque foi a primeira parte que eu fiz e eu queria ver se ela ia dar certo, porque eu estava fazendo um molde para mandar para vocês. Então eu precisava de correr, que eu tinha que mandar os moldes para a Ângela, porque a Ângela me ajuda a fazer, a cortar o feltro. Então eu tive que fazer na máquina para poder agilizar. Mas o resto das peças vocês vão ver que eu fiz tudo no caseado. O meu telhadinho aqui, vermelho, ó, eu fiz todinho no caseado. Não sei se dá para vocês verem aí. Eu fiz no caseado vermelho mesmo. Aqui eu usei uma linha azul um pouquinho mais escura mesmo na máquina, porque eu quis que desse um realce assim para poder fazer tipo um contorno na minha casa. Então é isso aqui que vocês vão fazer. Encheu, tá finalizado, a mesma coisa aqui. No telhadinho, faz o caseado, eu deixei para fechar aqui embaixo, que era onde eu ia costurar. Então deixei uma abertura aqui, fiz o enchimento do meu telhadinho, fechei. Depois que ele estava pronto, foi que eu vim e costurei ele aqui, olha, na minha casa. Ele tá aqui costurado, até costurei ele com uma linha de pipa, aquela linha 10. Eu até costurei com uma linha de pipa, mas não tinha necessidade, porque é um negócio até leve, então não tinha necessidade de uma linha tão forte. Mas eu coloquei aqui, eu fiz, eu prendi com a linha 10 o telhadinho na minha casinha. Então essas peças todinhas aí vocês vão ter hoje para poder se divertir, montar a casinha, fazer o passarinho, cortar as flores. As folhas já foram cortadas. E bem, aqui tá os pedacinhos que eu vou deixar aqui de lado, tá? E vou pegar, botar os corações para lá também e pegar a minha casa que já tá adiantada para eu montar, para vocês verem como é que eu vou fazer a montagem dessa minha casa. Aqui tá as minhas folhinhas, as minhas flores. Na de vocês foram 3 flores para recorte. Eu sou um pouco mais exagerada, então eu peguei um monte de feltro que eu tinha e fiz um monte de florzinha e eu vou colocar aqui agora para a gente ver como é que a gente vai fazer. Vou utilizar cola, porque essa cola é uma beleza. Cola de silicone, mas em casa, se vocês quiserem colocar na linha mesmo, né, pregando com linha e agulha, vai ficar bem legal também. E eu tô destampando a cola toda. Esse meu enfeite de porta aqui, que eu tô terminando, eu vou mandar ele para Regina. Tô com saudade dela. Então esse enfeite de porta aqui é da Regina. Semana que vem já tem material novo chegando aí na casa de vocês, com surpresas e tal. Vocês vão gostar bastante das coisas que vão chegar aí, que são coisas bem legais aí que a gente vai fazer durante o mês de maio. Eu cortei também um galinho aqui no marrom para colocar aqui na minha casinha. Então eu vou colar aqui, deixa eu fazer aqui mais ou menos aqui como é que eu quero que fique antes de começar a colar. Antes de começar a colar essas coisas todas, vou espalhando aqui minhas florzinhas. Fica uma vermelha.
Regina, você vai gostar, hein? Bem, vou utilizar 5 flores. Então, já montei aqui o jeito que eu quero que fique. Gostei, achei que ficou bom, achei que ficou bonito. Vou botar essa folhinha aqui caidinha aqui para baixo. E agora vou usar a cola para poder prender as coisas aqui no feltro. Vou colar aqui primeiro o meu galinho. Hoje tem culinária, daqui a pouquinho vai ter uma culinária aí para vocês. Hoje a culinária é com a Ângela, para matar a saudade da Ângela. Eu já fiz a receita dela, fiz a receita da semana passada da Márcia. E eu vou te dizer, o biscoito ficou um sucesso. Na hora de fazer o biscoito da Márcia, cuidado para não queimar, porque eu fiz o favor de queimar o primeiro tabuleiro, gente. Estraguei o primeiro tabuleiro. Então, vou botar aqui, ó. Colando as minhas florzinhas. Quem quiser, que eu vi bem na internet uma sugestão assim que eu achei que ficou bem legal, é bordar no coraçãozinho que fica pendurado, porque esses corações eles ficam pendurados. Bordar o nome dos moradores da casa, né? Quando é casal, colocar. É uma ideia de repente até para quarto de criança. Fazer Vamos lá. Essa cola é uma mão na roda. Gente, nem parece, né? Mas a gente já tá chegando em maio. Semana que vem já é maio. Então vamos lá. Colocar uma colinha aqui por cima. Agora eu vou pegar meu passarinho, bonitinho. E vou colar ele aqui em cima do meu galinho. Olha só como é que ele vai ficando bem legal. Os meus corações já estão fechados e cheinhos. Ó, pode ver que ele não é tão gordinho, olha. Não precisa de ficar gordinho. Mas eu queria bordar o nome. Para você bordar o nome, você tem que fazer isso antes de fechar o coração. Aí você vem, escreve o nome, faz aí um ponto atrás, um pontinho simples para poder bordar os nomes. Depois de pronto já não tem mais jeito. E aí eu peguei uma fita de cetim mesmo, que eu tinha aqui em casa, daquela mais fininha. E é ela que eu vou colocar aqui. Vou preparar aqui a forma que eu quero que ela fique pendurada.
Quero que ela fique mais ou menos assim. E aí eu vou prender aqui. Vou prender, porque eu já tenho linha aqui na minha agulha, com a linha 10 mesmo, a linha de pipa. Então, ó, eu vou vir aqui atrás, ó. Vou prender, vou dar um pontinho aqui. E aí vocês fazem e coloquem o coraçãozinho de vocês pendurado do jeito que vocês quiserem. Depois eu vou colocar lá no grupo as fotos que eu fui fazendo e fui tirando foto para vocês verem. Eu não vou prender aqui muito escondidinho, não. Mas se vocês quiserem prender assim, bem escondidinho, para poder não aparecer o ponto, também pode. Vou prender aqui o meu outro coração. Tô gostando de ver que tá todo mundo fazendo os trabalhos, tá todo mundo ligado aí, fazendo as coisas, participando lá no grupo. Falar nisso, depois eu vou até liberar lá o grupo, que o grupo eu tinha silenciado para poder colocar as informações, porque se eu não silenciar, vocês falam demais. Aí eu silenciei o grupo, mas agora eu já vou liberar o grupo de novo, porque eu gosto de ver o trabalho de vocês já executado. Eu acho que fica muito legal, cada um faz de um jeito, cada um usa a sua criatividade, né? Precisa de ser muita coisa aqui, porque isso é tudo muito levinho. Vou cortar esse excesso aqui, que eu não sei também para que eu botei tanta fita aqui. E olha lá. Vê se tá aparecendo tudo aí, Ricardo. Ele inteiro. Abaixa um pouquinho. Isso. Um enfeitinho para porta fofinho. Agora na quarentena a gente não tá recebendo ninguém, né? Aqui em casa a gente não tá recebendo visita, a gente tá com o maior cuidado. Mas em breve a quarentena acaba e a nossa casa vai estar arrumada, florida. Olha que gostoso, gente. Facinho para fazer, vocês já têm serviço aí hoje. Agora nós vamos assistir o vídeo da Ângela, que ela tem uma culinária hoje muito legal para a gente poder fazer. Vamos lá. Boa tarde, meninas, tudo bem? Quem disse que hoje não ia ter culinária? Vamos ter culinária sim. A receita de uma torta de fubá deliciosa. Então vamos lá aos ingredientes. 3 xícaras de leite. Medida 2 3 xícaras de leite, 3 ovos inteiros, 1,5 xícara de fubá. Já medi aqui, ó. 1,5 xícaras de fubá. 3 xícaras de açúcar. Também já estão medidas aqui, ó. 3 xícaras de açúcar. Aí a gente dá uma mexidinha, né, para ajudar. O açúcar desceu. Agora vamos colocar 3 colheres de sopa de farinha de trigo. Já estão medidas aqui, ó. 3 colheres de sopa de farinha de trigo. 2 colheres de margarina. 1, 2. Bem farta, né?
4 colheres de sopa de coco ralado. Também pode ser bem farta. 1, 2, 3, 4. Uma pitadinha de sal e uma colher de sopa de fermento. Vocês sabiam que essa tampinha aqui equivale a uma colher de sopa? Cara, eu demorei a descobrir, mas descobri. Uma colher de sopa de fermento. Agora vamos bater tudo. Vamos bater mais um pouquinho. Agora untamos uma forma com óleo e polvilhamos açúcar. E vamos colocar a massa para levar ao forno. Ela fica bem molinha. Agora vamos levar ao forno. E daqui a pouquinho a gente volta. E aí, meninas, vocês estão doidas para saber como é que ficou essa torta, né? Olha, ficou de 35 a 40 minutos no forno. Esperei esfriar um pouquinho e agora vamos desenformar. Vamos lá? Olha que maravilha! Que delícia! Vamos ver se ficou gostoso? Gente, o que é isso, hein? Olha isso! Parece uma queijadinha deliciosa! Olha aí, quem quiser pode chegar, que eu vou fazer um cafezinho quentinho e nós vamos mandar ver, hein? Um beijo para vocês! Muito legal essa culinária de hoje, né? Eu tenho certeza que vocês vão fazer essa receita. A gente sempre tem esses ingredientes em casa, gente. Muito fácil para poder fazer. E olha, eu fiz e ficou uma delícia. Façam aí essa receitinha e depois coloca a foto lá, tá bom? Eu vou colocar a minha, porque eu fiz e eu tenho foto para poder postar. Então depois eu vou colocar a foto da culinária lá, tá bom? Eu amei essa receita, gente. Agora a gente vai dar uma olhadinha na história de hoje. O sorriso. Sorria para o outro, sorria para sua esposa, sorria para seu marido. Sorria para seus filhos, sorria para o outro. Não importa quem seja, e isso ajudará a crescer através do maior amor pelo outro. Muitos americanos conhecem O Pequeno Príncipe, um maravilhoso livro de Exupéry. É um livro fantástico e lendário, que funciona tanto como história infantil, quanto como fábula que leva os adultos à reflexão. Porém, poucos conhecem os outros escritos de Exupéry, novelas e contos. Exupéry foi um piloto de guerra que lutou contra os nazistas e foi morto em combate. Antes da Segunda Guerra Mundial, lutou na Guerra Civil Espanhola contra os fascistas. Escreveu uma história fascinante sobre essa experiência intitulada O Sorriso. E é essa história que eu gostaria de partilhar com vocês agora. Não está claro se tensionava escrever uma história autobiográfica ou uma história de ficção. Prefiro acreditar na primeira hipótese. Segundo sua história, ele foi capturado pelo inimigo e lançado numa cela de prisão. Estava certo de que, pelos olhares desdenhosos e pelo tratamento rude que recebeu de seus carcereiros, seria executado no dia seguinte. A partir daqui, contarei a história como se fosse ele mesmo falando. Eu tinha certeza de que seria morto. Fiquei terrivelmente nervoso e perturbado. Remexi em meus bolsos para ver se havia algum cigarro que tivesse escapado àquela revista.
Encontrei um. Por causa de minhas mãos trêmulas, mal podia levá-lo aos lábios. Mas eu não tinha fósforos. Estes eles haviam levado. Olhei através das grades para o meu carcereiro. Ele não respondeu ao meu olhar, afinal, não se estabelece contato visual com o prisioneiro. Eu gritei para ele: "Tem fogo, por favor?" Ele olhou para mim, encolheu os ombros e veio até onde eu estava para acender meu cigarro. Ao aproximar-se e acender o fósforo, seus olhos inadvertidamente se cruzaram com os meus. Naquele momento eu sorri. Não sei por que eu fiz isso. Talvez por nervosismo, talvez porque quando se está realmente perto de alguém é muito difícil não sorrir. Então, em todo caso, eu sorri. Naquele instante foi como se uma faísca saltasse no espaço entre nossos dois corações, nossas duas almas humanas. Sei que ele não queria, mas meu sorriso saltou por entre as grades e gerou um sorriso em seus lábios também. Ele acendeu meu cigarro, mas permaneceu perto, olhando-me diretamente nos olhos e continuando a sorrir. Continuei sorrindo para ele, agora consciente da pessoa e não apenas do carcereiro. E seu olhar para mim também parecia ter uma nova dimensão. "Você tem filhos?" ele perguntou. "Sim, aqui." Tirei minha carteira e procurei nervosamente as fotos de minha família. Ele também postou as fotos de seus filhos e começou a falar sobre os planos para eles. Meus olhos se encheram de lágrimas. Eu disse que temia nunca mais ver minha família novamente, nunca ter a chance de vê-los crescer. Lágrimas também afloraram de seus olhos. De repente, de qualquer outra palavra, ele destrancou minha cela e silenciosamente me conduziu para fora. Uma vez fora da prisão, conduziu-me silenciosamente para fora da cidade. Lá, nos limites da cidade, ele me libertou. E sem nenhuma outra palavra, voltou em direção à cidade. Minha vida foi salva por um sorriso. Sim, o sorriso. A conexão verdadeira, espontânea, natural entre as pessoas. Conto essa história porque gostaria que as pessoas considerassem que, sob todas as camadas que construímos para nos proteger, nossa dignidade, nossos títulos, nossa necessidade de sermos vistos de determinada forma, sob tudo isso permanece o eu autêntico, essencial. Não receio chamá-lo de alma. Acredito realmente que se aquela parte de mim e aquela parte de você pudesse se reconhecer, não seremos inimigos. Não poderemos ter ódio, inveja ou medo. Concluo tristemente que todas essas outras camadas que construímos com tanto cuidado ao longo de nossas vidas nos distanciam e isolam do verdadeiro contato com os outros. A história de Exupéry fala daquele momento mágico em que duas almas se reconhecem. Temos alguns momentos assim na nossa vida. Apaixonar-se é uma delas. E olhar para um bebê, por que sorrimos quando vemos um bebê? Talvez seja porque vemos alguém sem todas aquelas camadas defensivas, alguém cujo sorriso sabemos ser genuíno e sem malícia. E aquela alma de bebê dentro de nós sorri ansiosamente em reconhecimento. Que história fabulosa! Que experiência espetacular! Hoje, estamos prisioneiros em nossas casas por conta de um inimigo invisível. Quantas vezes perdemos o sorriso por causa dessa situação? Quantas vezes deixamos de sorrir até mesmo para quem amamos com tanta intensidade? Hoje eu quero deixar para vocês o meu sorriso
e que o sorriso de vocês também chegue a quem está aí bem pertinho. Estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Filipenses 1:6. Bem, pessoal, chegou ao final da nossa live de hoje. Estou morrendo de saudade de vocês, doida para que isso tudo passe logo. Tá passando. Se cuidem, fiquem dentro de casa. Vamos nos manter isolados das coisas lá de fora, das notícias ruins. Vamos pensar em coisas boas e nós estamos morrendo de saudade, tá bom? Em breve estaremos todos juntos novamente. Então, enquanto a gente não tá lá, a gente se encontra por aqui. Não deixe de assistir as lives da igreja, as reuniões de oração, os cultos, porque isso é muito legal, tem fortalecido a nossa fé e ajuda a gente nesse momento assim, que é um momento tão chato, né? Então, não deixe de assistir as nossas lives, tá bom? Um beijão no coração de cada uma de vocês.